Saudações a todos. Vamos trazer para a nossa reflexão do livro Até o Fim dos Tempos. Amélia Rodrigues nos fala sobre o joio perverso e o trigo de luz. Cessada a algavaria produzida pela turba multa, sempre ansiosa e insatisfeita, depois das inesquecíveis lições de sabedoria, o doce e enérgico Rabi, acompanhado pelos amigos, foi para casa. Sopravam os favônios. Quando fala foi para casa, provavelmente era na casa de Pedro, que era a casa em que ele se hospedava com mais frequência, né? Nas outras casas pelas quais ele passava, era mais de passagem, já seguia caminho. Mas na casa de Pedro, ali em Cafarnaum, era muito comum ele estar hospedado na casa dele. Então sopravam os favônios do entardecer e o céu cobria-se com sucessivos tecidos evanescentes de variegado colorido. As trilhas luminosas do astro-rei confraternizavam com as nuvens arredondadas que se adornavam de cores multifárias, e uma harmonia mágica pairava no ambiente calmo. As casas esparramadas nas praias de seixos escuros e areia marrom eram abrigos e remansos tranquilos para os seus habitantes, que falavam sem palavras do intercâmbio de vibrações sutis entre o mundo físico e o transcendental. A presença de Jesus irradiava harmonia e toda uma sinfonia quase inaudível de incomum beleza permanecia vibrando onde ele se encontrava. Aquele havia sido um dia afanoso. As multidões revezavam-se, os aflitos não cessavam de apregoar as suas mazelas, rogando amparo e saúde, que logo desperdiçavam no terrível banquete das alucinações desmedidas. Então estamos vendo aqui que a grande maioria não sabe aproveitar ali toda aquela vibração, aquele ensinamento que Jesus trazia, até aquelas curas muitas vezes se perdiam no caminho por não saberem cumprir com aquilo que Jesus sempre deixava muito claro. Vai e não peques mais, ou seja, muda o teu comportamento para que esse estado mais saudável se mantenha, né? Mas ele fala aqui no parágrafo anterior, Amélia Rodrigues fala aqui no parágrafo anterior sobre as vibrações que muitos viviam, esse intercâmbio, né, entre o plano material e o plano espiritual, e muitos se beneficiavam dessas vibrações. Para que não voltassem aos tumultos nem à insensatez comprometedoras, o mestre, dando cumprimento ao que estabelecera a profecia, abriu a sua boca em parábolas e proclamou coisas que estavam ocultas desde o princípio e por isso mesmo ignoradas. A partir daquele momento, ninguém se poderia considerar ignorante da verdade, deserdado do reino dos céus, esquecido da divina providência. João, o Batista, o primo de Jesus, viera aparelhar, ele veio preparar o caminho, ele foi o precursor imediato de Jesus. Então, viera aparelhar, corrigir os caminhos por onde ele, que é Jesus, prosseguiria ampliando trilhas e anunciando a era nova. A humanidade ali representada reaparecia no futuro dos tempos, renascendo em novos corpos e repetindo a música incomparável do seu verbo libertador. Então, já colocando os renascimentos sucessivos, daqueles que viveram aqueles tempos, ainda aturdidos por tudo quanto haviam visto e ouvido os companheiros que não conseguiram entender o incomum significado das declarações, impressionados com alguns dos ensinamentos, aproveitando-se de um momento de repouso, acercaram-se-lhe e pediram que explicasse a complexa parábola do joio há pouco narrada.
Invadido pela imensa ternura com que sempre elucidava os atônitos discípulos, ele esclareceu. Nós já sabemos, né, que ele falava para o povo, ele falava por parábolas, para que cada um fosse entendendo na medida do seu amadurecimento. Como histórias que contamos e ficam na mente ali da criança, né? E aí ela vai povoando seus pensamentos com aquelas histórias. Jesus também falava por parábolas, contando ali pequenas historietas, né? Que traziam um profundo ensinamento, que aos poucos cada um ia entendendo por sua vez. No entanto, para os discípulos ele falava de forma clara. Então, depois daquele dia de muito trabalho, em que ele havia abordado a parábola do joio e do trigo, os discípulos ali queriam alguma explicação sobre aquilo, e é o que ele vai fazer agora. O mundo é o campo imenso e abençoado que aguarda a sementeira. Neutro depende daquele que o vai utilizar, preparando-o convenientemente para que a ensementação se faça coroada de êxito. Sempre tem estado aguardando a bênção das sementes que o dignifiquem para tornar-se área de vida. Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem que veio distribuí-la em toda parte, a fim de que a terra gentil se converta em um formoso jardim pomar. Sem temer qualquer impedimento, entrega-se à tarefa com os olhos postos no futuro. A boa semente são os filhos do reino. Então, a boa semente são os filhos do reino, como palavras renovadoras e diretrizes de segurança para que tudo se faça de acordo com os desígnios do Pai, que deseja a felicidade dos seus filhos e providencia para que nada lhe falte no cometimento da evolução. O joio são os filhos do maligno, que são os vícios e as perversões que se permitem às criaturas no trânsito de crescimento interior, sem a necessária coragem para vencê-los. Então, o joio são os filhos do maligno, quer dizer, os filhos do mal, que são os vícios e as perversões, que se permitem às criaturas no trânsito de crescimento interior, sem a necessária coragem para vencê-los. O inimigo que semeou o joio, porque alguém tem que ter semeado o joio, né? Ele está ali plantado. Então, o inimigo que semeou o joio é a inferioridade moral do ser que nele predomina, retendo-o na retaguarda do processo de iluminação pessoal a que se entrega sem resistência, porque ele atende os desejos primários a que se encontra acostumado. A ceifa é o fim do mundo e os cefeiros são os anjos. O mundo moral está em constante transformação, por causa da transitoriedade da existência física, das suas alternâncias e os seus processos degenerativos. Por mais longa, sempre se interrompe pelo fenômeno da morte e se encerra o capítulo existencial, chegando o momento da ceifa, que se apresenta na consciência, que refaz o caminho percorrido sob a inspiração dos seres angélicos encarregados de orientar os seres humanos. Então, a ceifa é o nosso encontro, né, com a nossa consciência. Assim, pois, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo, quando cessar as experiências carnais de cada criatura. Então, entendam bem que esse fim de mundo não é o que se entende, né? Então, assim, pois, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo, quando cessar as experiências carnais de cada criatura, que enfrentará a semeadura do mal realizada no próprio coração. Os erros na condição da erva perniciosa reaparecerão com todo vigor, exigindo o prosseguimento da viciação agora sob outras condições inexequíveis.
afligindo e atormentando, como as chamas do desejo em frene, ardendo no sentimento e na razão em desgoverno. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que hão de tirar do seu reino todos os escandalosos e todos quantos praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque a consciência, quando desperta e avalia o mal que a si mesma se fez, sem oportunidade imediata de reparação, aflige-se, leva o indivíduo ao sofrimento, que o fazem estorcegar-se e chorar sem consolo, por haver se iludido sem qualquer necessidade. Então percebemos claramente que Amélia Rodrigues vai citando passagens de palavras que foram ditas por Jesus, sempre de forma figurada, alegórica, e temos que buscar o sentido das suas palavras, né? Então, quando está falando aqui dos escandalosos, né? Todos aqueles que praticarem a iniquidade serão lançados na fornalha ardente. A doutrina espírita veio justamente terminar com aquela ideia do fogo do inferno, né? Esse local específico onde você iria indefinidamente viver após ter sido julgado como um grande pecador. Na verdade, o que Jesus expressou ali é que aqueles que não buscarem, isso nós temos falado constantemente, porque a doutrina nos coloca, aqueles que não buscarem erguer-se, caminhar, preparar-se, transformar-se de acordo com o ritmo que hoje o planeta nos pede, que hoje os tempos de transição nos pedem, será lançado nessa fornalha, onde haverá o choro e o ranger dos dentes, nada mais é do que aquele espírito que de repente vai se ver num outro ambiente extremamente mais primitivo, mais difícil, portanto, por ser primitivo que a Terra, né? Que já está caminhando para um mundo de regeneração, ela vive o período de transição, e se verá ali, vivendo o drama íntimo da sua consciência, por não ter aproveitado a grande oportunidade que teria tido quando aqui esteve. Isso aconteceu com os capelinos, que já falamos em outras vezes, e a dor daqueles espíritos que foram encaminhados, degradados aqui para a Terra por não poderem continuar em capela, foi imensa, foi imensa. Assim será também para todos nós, para todos aqueles que não puderem permanecer na Terra, por ter ainda um comportamento, uma crueldade incompatíveis com o cenário que viveremos. E haverá sim o choro e o ranger dos dentes, que é justamente a dor do arrependimento da consciência que percebe que não aproveitou a oportunidade. E Amélia continua: o anjo da morte e dos renascimentos físicos, após colher os aficionados do escândalo, do crime, da perversão, selecionará aqueles que poderão prosseguir na terra e aqueles outros que serão enviados ao exílio em mundos inferiores, mais primitivos e infelizes, onde recomeçarão a jornada interrompida em condições muito menos propiciatórias. Será realizada a seleção natural pelos valores espirituais de cada qual, que compreenderá a insânia que se permitiu, evitando esforços hercúleos para se recuperarem. Então aqui está escrito aquilo que acabamos de falar, né? Então a morte nos levará a esse estado íntimo de clareza, né, espiritual, e perceberemos ali o aproveitamento ou não das oportunidades que nos foram oferecidas, né? E que a separação do joio do trigo é justamente isso. O trigo permanecerá, continuará a sua escalada evolutiva na Terra. O joio, que permaneceu como joio, porque viveu ao lado do trigo, poderia ter se modificado.
O joio que permaneceu como joio será lançado ao forno, ao fogo ardente, né? Então, acho que estamos entendendo bem essa profunda lição. Enquanto isso, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai, porque então estarão em paz consigo mesmos, sintonizados com a imortalidade em triunfo, livres de paixões e vinculações com o crime, a hediondez, a sombra que antes neles predominavam. Um silêncio feito de unção, de alegria e de paz se abateu sobre a sala modesta onde ele acabara de falar. A sua voz permaneceria fixada na memória deles para sempre, que se recordariam daquele instante de mágica poesia e grandiosa sinfonia para todos os dias do porvir. As ansiedades da natureza no entardecer cediam lugar às primeiras manchas de sombras, desenhando figuras estranhas no firmamento adornado de luz e cor. A partir daquele momento, as responsabilidades cresciam e delineavam com maior precisão os compromissos que firmariam com o suor do trabalho e o sangue do sacrifício. Já não eram mais os mesmos. Os discípulos não eram mais os mesmos. Aqueles homens simples, arrebanhados entre os pescadores ou de menos cultura, os cobradores de impostos, os exegetas, os indagadores. Esse exegeta seriam os intérpretes, né? Os comentaristas, os que comentavam ali a lei. Eles eram uma síntese da humanidade, sem os vernizes sociais enganosos e alguns envolvidos pela gangadura que oculta o diamante precioso. Então, aqueles homens não eram mais os mesmos, né? Porque eles eram assim de menos cultura, né? E, na verdade, eles traziam esse diamante. Era um diamante precioso, mas que precisava vir à tona e estava começando a luzir, né? O amigo se encarregava de trabalhar o diamante. A todos, para as tarefas que teriam de executar até o fim dos milênios. Então não foi um trabalho para aquela existência em que haviam convivido com Jesus. Não. Era um trabalho de milênios. Tiveram várias existências aqui junto a nós. Eram homens toscos e modestos, sem dúvida, no corpo, mas antes de tudo, espíritos convidados para o grande banquete da Boa Nova, para o qual vieram. É isso, muito bom, que fiquemos em paz. Olá, o mês de dezembro acaba sendo aqui um mês muito especial para nós, que nos intitulamos cristãos, que estamos nesse caminho de aprendizado. E eu resolvi trazer para dezembro alguns textos do livro Boa Nova. É um livro que eu particularmente gosto muito. E cada vez que eu leio, eu tenho aprofundamentos, eu acabo entendendo mais e me emocionando muito também. Então, eu gostaria de ter essa oportunidade oportuna, né? Então, o livro Boa Nova, pelo Chico, né? Através da mediunidade do Chico, pelo espírito Humberto de Campos. Eu escolhi, para começarmos essa reflexão, o capítulo de número 2, Jesus e o Precursor, e pretendo complementar com o livro Primícias do Reino,
do médium Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, que ela também traz nesse livro um capítulo que se chama O Precursor. Então, nós vamos falar dele, João Batista. Então, em Boa Nova, Humberto de Campos, nesse capítulo de número 2, ele começa ali narrando o encontro das primas, elas eram parentes, Isabel, mãe de João, e Maria, mãe de Jesus. E elas estão num momento importante ali, onde as duas se encontram, a Isabel vai até eles são parentes, então não tem uma convivência ali mais intensa, mas estão ali visitando e tinham ali uma profunda ligação, Tanto um quanto o outro tinha a sua missão, Então, espíritos ali, executores da vontade do Pai, são encarregados de missões especiais, cada um à sua altura, cada um na sua necessidade, Com certeza absoluta, a missão de Jesus era muito mais alta, Mas era necessário que alguém iniciasse, que abrisse este caminho. E esse caminho foi aberto por João, o precursor. Por isso que ele é tido como o precursor. Então, Humberto de Campos, ele está narrando o encontro, de duas joias, o filho único de Isabel, o filho ali tão esperado, por ela, por Zacarias, onde não havia esperanças, Ela era tida ali como uma mulher mais velha que provavelmente não teria um filho. Então João vem através dela, E Jesus, filho de Maria. Então as duas estão ali confabulando, conversando ali sobre os dois, e elas acabam até meio que se perdendo, ali falando dos filhos, e elas percebem que eles não estão perto, E aí elas vão à procura, querem saber onde que eles estão, se perdem ali nessa conversação e vão, se dão conta e vão procurá-los, Então ele traz: Maria e Isabel avistaram seus filhos lado a lado, sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. De longe, afigurou-se-lhes que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro caricioso das brisas do alto. E o cabelo das crianças, ele é diferente, Os cachinhos. Dá pra gente imaginar essa cena, embora Jesus não fosse tão pequeno, mas dá pra imaginar esse movimento, do cabelo dele. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. Então era uma missão especial, sem sombra de dúvida. Sempre tem que ser alguém de muita confiança, para abrir esses caminhos, para cumprir as ordens. Alguém cuja disciplina pulsa de forma intensa o amor. Ante seus olhos surgiam as montanhas de Samaria, o cume de Magedo, as eminências de Gelboé, a figura esbelta do Tabor, no qual mais tarde ficaria inesquecível o instante da transfiguração, o vale do rio sagrado do cristianismo, os cumes de Safed, o golfo de Caufá, o elevado cenário do Pereu, num soberbo conjunto de montes e vales ao lado das águas cristalinas. Quem poderia saber qual a conversação solitária que se travara entre ambos? Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse na Terra a primeira combinação entre o amor e a verdade, para a conquista do mundo. A verdade vem primeiro, a verdade abre as portas, a verdade quebra antigos paradigmas para que o amor venha. Essa é a ordem natural das coisas. Sabemos, porém, que na manhã imediata, impartindo o precursor na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus com gracioso interesse:
Não queres vir conosco? Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu, profeticamente, com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. Então Jesus já indica, né, que João vai primeiro, vai na frente para abrir os caminhos. Transcorridos alguns anos, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho a verdade. Ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar dos seus gloriosos ensinos. E por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Salomé representa a futilidade do mundo, Herodes e a sua mulher o convencionalismo político e o interesse particular. João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos, né? Então, em nome da verdade, em nome da disciplina, em nome da justiça, porque quem é da verdade é uma pessoa justa, e muitas vezes ela não é compreendida. Há um preço muito alto a ser pago, né? E ele, por amor a Jesus, com certeza, né? Ele tinha essa confiança, que é o que nós vamos ver em Amélia Rodrigues. Ele foi e cumpriu a missão até o final. Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ele recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. João Batista foi a voz clamante do deserto. Operário da primeira hora, é ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Resistência, né, também se encontra quando você está ali num trabalho sincero em nome da verdade. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Foi por esta razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos, né? Ainda há alguns dias nós estávamos vendo exatamente a mensagem de Joana de Ângeles, né? A carta aos cristãos modernos. Então, que exige o quê? Atividade, ação, renúncia, sacrifício, busca, reforma íntima, né? Então, você tem que lapidar o seu mundo interior. Então, nós sabemos, né, de citações a respeito dele. Então, ele fala no batismo que ele não era digno, né, de desatar os nós das sandálias do mestre, né? Eu sou o anunciador, aquele que prepara os caminhos do Salvador. Será necessário que ele cresça e eu diminua. Eu sou a voz que clama no deserto, né? Então, os primos tiveram esse encontro abençoado na infância. E agora nós vamos ver, através aqui da psicografia do Divaldo, pelo Espírito Amélia Rodrigues, mais uma vez eu cito o nome do livro, que é Primícias do Reino, o que a Amélia Rodrigues nos traz a respeito desse precursor e de um segundo e rápido encontro, relatado também nos evangelhos para a nossa reflexão.
O capítulo se chama O Precursor, é de número 2. Ela começa narrando onde ele está, na prisão. Então, João já passou ali pela sua vida, né, no deserto, já era um homem maduro, já não era mais, né, maduro para os tempos, né, ele tinha 30 anos, quando ele foi preso. Ali, então passa, né, ela relata um intervalo maior ali, então ele já tinha vivido muitas coisas, e é justamente nessas recordações que ela vai narrar pra gente. Então, a porta abriu rangendo em ferros gastos, e uma figura grotesca assomou a soleira, erguendo o alfange brilhante de encontro ao retalho de luar que invadira a estreita cela. A noite serena estava envolta em escumilha franjada de prata e se ouviam de longe em longe os surdos sons reveladores da bacanal desenfreada no outro lado. Maqueronte ou Maqueiro, a fortaleza sombria erguida nas cumeadas do planalto de Moabe, na Pérea, descortinava horizontes ilimitados. De um lado, o fosso do Mar Morto, caindo 1.200 metros abaixo, e além das imensas planícies, o monte Nebo, donde Moisés contemplara a terra prometida. Naquela torre da sinistra cidade, ele já passara 10 meses de doloroso cativeiro. É verdade que não sofrera suplícios, todavia, isolado dos discípulos amados, os discípulos de João, a quem no val de Betabara ou nos mananciais da paz em Citópolis, pregava a necessidade do arrependimento e a penitência, sofria o amargor da punição indébita. Intimamente recordava suas próprias palavras dirigidas aos companheiros, quando estes, algo enciumados, falaram-lhe sobre Jesus. Vejam a questão aqui humana. Por mais que ele tivesse fé, por mais que ele tivesse força, ele sofria essa punição indébita, porque é justamente isso que mais pega quando você trabalha tudo certo, né? Na justiça, na verdade. Quando algo acontece que aos nossos olhos nos parece errado, né? Então a gente sofre essa punição que para nós é indevida, né? E vejam também como é a natureza humana, porque os seus discípulos, né, meio que também tinham ali, né, falavam, né, então ele começa a recordar dos momentos dele, né, da sua vida. Esses 10 meses foram ali suficientes, ele era acostumado nas suas meditações no deserto, sozinho, ele era acostumado a ter esses momentos, né, de reflexão. Então ele fala, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Não sou o Cristo, mas fui enviado apenas como precursor. Quem tem a esposa, esse é o esposo. O amigo do esposo que o acompanha alegra-se intimamente quando ouve a voz do esposo, pois esta alegria me coube abundantemente. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quanta sabedoria também, né? Saber passar o bastão, saber se apagar. Isso pega muito na nossa vaidade, no nosso orgulho, né? O momento ali de você, de transição, a quem foi confiada uma missão. A missão está cumprida, você tem que passar adiante, né? Então aqui ela relata nesse primeiro trecho que era março de 29. Então, ele já sabia que ia acontecer ali, né? Que ele seria morto. Então, intimamente, ele estava aguardando esse momento, esses 10 meses, que a qualquer instante isso iria acontecer. Então, por isso que ele, ficar ali em longas meditações. Então, naqueles meses de amargo cativeiro, em hora alguma quebrantara o ânimo firme ou a coragem férrea, né? Ele não recuou, ele aceitou ali o seu destino, né? O que estava traçado a ele.
Ela fala assim mais coisas a respeito dele, das questões ali do deserto, né? E do pai, de tanto que o pai queria, né? De que pediu e tudo mais. Então, eu vou passar para falar aqui do encontro mesmo dele com Jesus, né? Porque o tempo passa tão rápido e a gente precisa, né, trazer tanto conteúdo, tanta coisa maravilhosa, né? Então, ele se sentia, não há como duvidar, a voz que clama no deserto e preparava os caminhos do Senhor. Fora assim mesmo que respondera aos judeus enviados pelos sacerdotes e levitas de Jerusalém, ao lhe indagarem se ele era o Cristo ou o Elias esperado. Então, nós sabemos que ali, né, mais adiante, já na transfiguração, né, Jesus fala de Elias. Então, João, sim, era a reencarnação de Elias, que havia vivido cerca de 800 anos antes de João Batista, né? E que certamente teve ali outras encarnações até chegar na encarnação de João, tá? Naquele instante, força incomum dominaram e nobre inflexão modulara-lhe a voz ao proclamar: eu batizo com água, mas no meio de vós está desconhecido de vós aquele que virá após mim. Eu não sou digno de lhe desatar as correias do calçado. Veja a consciência que ele tinha, né? Que não era ele. E que ele, né? A distância, é interessante a gente analisar isso, né? Porque João tem uma grandeza enorme, uma grandeza que nós não conseguimos mensurar. E João está ligado, né? João era terra. João, havia uma distância enorme entre João e Jesus, apesar de serem parentes, né? E serem contemporâneos ali da mesma época, mas havia e há uma distância. Então, quando a gente se coloca, né, há uma distância entre nós e Jesus, imensa. Mas o Mestre está nos aguardando, né? Então, a gente tem todo um caminho a ser trilhado. Então, quando Jesus fala, né, que dos nascidos de mulher, João é o maior. Então, da matéria, João era o maior. Então, se há essa distância, né, João era o maior entre nós encarnados, né? Então, isso é muito importante a gente entender essa distância, né? E ali se reconhecer, um reconhecer ao outro, a sua missão pessoal, né? Isto for em Betânia, um pouco além do Jordão, e sentira-se grande na própria pequenez. Olha aqui, que frase da Amélia Rodrigues, né? Ele se sentira grande na própria pequenez. No dia seguinte, recordava-o com os olhos nublados de pranto e indizível felicidade interior. A alva se espraiava lentamente e a casa da passagem regurgitava de viajantes. Sob os loendros e tamarindeiros em flor, zumbiam miríades de insetos, suaves olores perpassavam no ar. Pregava as primícias do reino com inusitada emoção. O verbo quente, derramado em catadupas de aleito esperançoso, umedecia-lhe os olhos requeimados pelo sol ardente. Então ele tinha ali aquele aspecto, né? Ali até envelhecido, sol, que tanto que ele pegou, né? Se vestia ali com essas peles, né? Tinha um outro aspecto, um aspecto mais bruto, né? Mais rude. Quando se movimentava no afã de arregimentar almas para o exército que preparava, vira-o de relance, descendo a borda do rio, por sobre a relva verdejante, com os vestidos brilhando de maneira incomum, tendo sobre a cabeça o cofié tradicional. Então tá aqui a esclarecimento da Amélia Rodrigues, que é uma espécie de turbante. Então é um momento em que eles se reencontram, já adultos. Então ele viu ali de longe aquele ser radiante, iluminado, brilhando de uma maneira incomum, porque era Jesus.
O vaso improvisado para o banho lhe escorregara da mão e ele gritou sem poder dominar-se. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é de quem eu dizia, após mim vem um que é maior que eu, porque existia antes de mim. Não o conhecia eu, mas para o tornar conhecido em Israel, eu que vim com o batismo de água. E aproximando, disse-lhe, olha que encontro mais lindo, né? Com a emoção dele, narrando, né? Quando ele avista o mestre lá de longe, o jarro até cai da mão dele. Eu é que devia ser batizado por ti, e tu vens a mim? Deixa por agora, convém cumprirmos tudo que é justo. Jesus fala. Ele falava com eloquente grandeza espiritual. Após o ato singelo, ouviu-se uma voz, se dentro ou fora do espírito, rememorando, não saberia dizê-lo. Este é o meu filho querido, no qual pus a minha complacência. Tudo acontecer em janeiro do ano anterior e parecia tão próximo, né? Então ela narra ali no momento do suplício dele, que é março de 29, então um ano antes que foi o encontro deles, né? 1 ano e 2 meses. E ficou marcado, né? Ele se afastara pelo mesmo caminho por onde transitavam os rebanhos, desaparecendo entre os renques das tamareiras. Não voltara a vê-lo outra vez. Não tivera a felicidade de dialogar com ele. Uma tranquila confiança empolgara-lhe o espírito desde então. Pôs-se a verberar com mais ardor contra a degeneração moral onde esta se encontrasse. O texto continua, é um capítulo maravilhoso, né? Aqueles que tiverem a oportunidade de ler tanto um quanto outro livro, com certeza se emocionarão. Mas fica então essa mensagem linda, né? A respeito do precursor João Batista. Nos próximos encontros, nas próximas palestras, nós continuaremos com Boa Nova. Um abraço, boas reflexões a todos.